Imagine que você tem 14 anos e está parada no portão de embarque de um aeroporto vendo sua mãe e seu irmão entrarem no avião para as férias dos seus sonhos, sem você. Eles não te perderam na multidão. Eles te deixaram de propósito, presa em um país estrangeiro sem dinheiro, sem telefone e sem passaporte. Por quê? Porque seu irmão queria roubar sua herança e sua mãe acreditou nas mentiras dele. Mas enquanto você chora no chão, um estranho vestindo uma túnica branca para na sua frente e diz 7 palavras que mudam tudo. Venha comigo. Confie em mim, eles vão se arrepender. Antes de testemunharmos essa incrível história de traição e justiça, por favor curta este vídeo, inscreva-se no canal e comente aqui embaixo de onde você está assistindo. Junte-se a nós para ver se Marina consegue sobreviver ao abandono e fazer sua família pagar pelo que fez. Aquelas 7 palavras ditas por um estranho alto em uma túnica branca esvoaçante mudaram minha vida para sempre. Venha comigo. Confie em mim, eles vão se arrepender. Eu estava sentada no chão frio de mármore do aeroporto internacional de Dubai, tremendo faminta completamente sozinha, quando ele parou bem na minha frente e olhou para baixo para a garota brasileira chorando cercada por lojas de ouro, onde ela não podia nem se dar ao luxo de respirar perto. Mas deixe-me voltar 4 horas para o momento em que percebi que minha própria mãe tinha me deixado para trás. Eu tinha 14 anos e estava parada no portão 23, vendo o avião para Bangkok taxiar na pista com minha família dentro, e eu muito não. Apenas eu, uma garota magrela, em uma camiseta larga, entendendo lentamente que minha mãe havia olhado para meu irmão, acreditado em suas mentiras e entrado naquele avião sem um único olhar para trás. Ela não me perdeu na multidão, ou ficou confusa. Ela me deixou de propósito. E 4 horas depois, quando a polícia ligou para ela em Bangkok, quando ela descobriu o que seu menino de ouro estava realmente planejando quando descobriu que não se tratava de férias, mas de 3 milhões de reais. O rosto dela ficou branco como um cadáver. Para entender por que esse momento foi na verdade a melhor coisa que já aconteceu comigo, você precisa saber o quão invisível eu tinha sido minha vida inteira. Meu nome é Marina Silva. Tenho 32 anos agora e dirijo um negócio de importação e exportação bem-sucedido. Mas naquela época, aos 14 anos, eu era basicamente a personagem de fundo da família. Sabe como algumas pessoas iluminam uma sala quando entram? Eu era o oposto. Eu era papel de parede humano. O tipo de criança que podia sentar à mesa de jantar e de alguma forma ainda ser invisível. Minha mãe Patrícia trabalhava em turnos dobrados como administradora hospitalar. Ela fazia isso desde que meu pai morreu quando eu tinha 6 anos. A morte do papai atingiu nossa família com força, mas atingiu meu irmão Sérgio com mais força. Ou pelo menos era nisso que minha mãe sempre acreditou. Sérgio tinha 9 anos quando perdemos o papai. E a partir daquele momento, ele se tornou o homem da casa, aos olhos da minha mãe. Sérgio era 3 anos mais velho que eu. Astro do time de futebol da escola Dentes Perfeitos, o tipo de sorriso que fazia os professores esquecerem que ele não tinha feito a lição de casa. Ele não podia fazer nada errado. E eu digo isso literalmente. Em 17 anos, nunca vi minha mãe culpar Sérgio por nada. Se algo quebrava, fui eu. Se dinheiro sumia, devo ter sido eu. Se havia um conflito, eu comecei. Aprendi cedo que revidar era inútil. Então tornei-me a fácil, a quieta. Aquela que nunca reclamava, nunca exigia atenção, nunca causava problemas. Achei que se eu fosse boa o suficiente, pequena o suficiente invisível, o suficiente eventualmente minha mãe me veria. Ela nunca viu. Minha avó Nair, mãe do papai, morava em Campinas, a cerca de 1 hora da nossa casa em São Paulo. Sérgio costumava ficar com ela durante os verões, quando a mãe trabalhava turnos extras. Vovó Nair era a única pessoa que parecia notar que eu existia. Ela me enviava livros pelo correio, me ligava no meu aniversário quando a mãe esquecia e me contava histórias sobre meu pai quando eu era pequena. Mas ela estava envelhecendo e eu não a via tanto quanto gostaria. No verão em que completei 14 anos, algo mudou. Fui aceita em um programa de artes de elite. Grande coisa, bolsa integral, o tipo de coisa que deveria ter deixado minha mãe orgulhosa. Por um breve momento, os holofotes estavam em mim. Sérgio odiou.
Ele não disse nada diretamente, mas eu podia sentir seu ressentimento como uma corrente de ar frio na sala. Ele começou a fazer pequenos comentários sobre como programas de artes eram perda de tempo, como eu provavelmente envergonharia a família, como a bolsa provavelmente foi um erro. Minha mãe não me defendeu. Ela apenas mudou de assunto. Cerca de uma semana antes das nossas férias, algo estranho aconteceu. Cheguei em casa mais cedo da escola meio período reuniões de professores e ouvi a voz de Sérgio vindo do quarto dele. A porta estava entreaberta e ele estava no telefone com alguém. Não estava tentando bisbilhotar, mas as palavras dele me pararam. O fundo fiduciário, disse ele, e ela não pode descobrir. Assim que eu fizer 18 anos está resolvido. Pisei acidentalmente em uma tábua que rangeu e ele saiu correndo batendo a porta atrás dele. Você estava me espionando. O rosto dele estava vermelho zangado. Acabei de chegar. Eu não estava... Fique fora da minha vida, Marina. Estou falando sério. Ele passou por mim e desceu as escadas. Fiquei lá por um longo momento confusa. Que fundo fiduciário? Do que ele estava falando? Eu não entendi na hora. Queria ter entendido. Alguns dias depois, partimos para nossas grandes férias em família. Mamãe tinha ganhado uma viagem para a Tailândia em um sorteio no trabalho. Eram nossas primeiras férias reais em anos e eu estava genuinamente animada. 2 semanas na Tailândia. Praias, templos, aventura. A rota do voo nos levou de São Paulo para Dubai, para uma escala de 6 horas depois para Bangkok. Fiz uma mala leve, uma mala. Sérgio levou 3. Lembro-me de fazer uma piada comigo mesma sobre isso, como eu tinha aprendido a não ocupar espaço nesta família, nem mesmo no compartimento de bagagem. O voo para Dubai foi longo, mas não me importei. Eu tinha um assento na janela e passei a maior parte do tempo lendo e assistindo a filmes. Sérgio e mamãe sentaram juntos algumas fileiras à minha frente. De vez em quando eu os via rindo de alguma coisa e sentia aquela pontada familiar de ser deixada de fora. Mas empurrei para baixo como sempre fazia. Quando pousamos em Dubai, eu estava exausta, mas maravilhada. Aquele aeroporto era incrível, como um palácio feito de vidro e mármore. O banheiro que usei tinha uma iluminação melhor do que a da minha escola inteira. Havia lojas de ouro, lojas de grife e restaurantes que pareciam ter saído de uma revista. Andei por aí com a boca meio aberta, sentindo-me como uma camponesa que tropeçou em uma corte real. Minhas escolhas de moda não ajudaram. Eu estava usando minha camiseta larga favorita de uma banda de rock que mal ouço mais, e jeans um pouco longos demais. Eu parecia exatamente o que era uma garota de 14 anos de São Paulo que não tinha ideia do que estava fazendo. Sérgio sugeriu que nos separássemos para explorar o terminal durante nossa escala. Ele disse que levaria a mãe para ver a área do mercado de ouro, e eu poderia ir conferir a livraria. Fiquei realmente feliz com isso. Paz era rara na minha família e eu queria aproveitar o tempo sozinha. Antes de eu sair, Sérgio se ofereceu para segurar minha mochila. Você não vai querer carregar isso para todo lado. Eu guardo para você. Meu passaporte estava naquela mochila. Meu cartão de embarque. Meu dinheiro de emergência R$200 que minha avó tinha me dado antes da viagem. Entreguei a ele sem pensar. Por que eu não confiaria no meu irmão? Gostaria de poder voltar àquele momento. Gostaria de poder agarrar aquela garota pelos ombros e dizer a ela para segurar sua bolsa como se sua vida dependesse disso. Porque, de certa forma, dependia. Fui ao banheiro, passei talvez 15 minutos olhando a livraria e depois voltei para o nosso ponto de encontro perto do portão 23. Sérgio e minha mãe tinham sumido. Esperei 30 minutos. 45. Disse a mim mesma que eles tinham se distraído fazendo compras, perdido a noção do tempo. Mas uma sensação ruim crescia no meu estômago. Finalmente encontrei um balcão de informações e perguntei sobre nosso voo para Bangkok. A mulher atrás do balcão digitou algo em seu computador e depois olhou para mim com preocupação. Esse voo já embarcou, querida. Está taxiando para a pista agora. Não, isso é... Minha família está nesse voo. Eu deveria estar nesse voo. Ela verificou novamente. Patrícia Silva embarcada. Sérgio Silva embarcado. Marina Silva não compareceu. Meu coração parou. Minha visão ficou turva.
Acho que pedi para ela repetir 3 vezes antes que as palavras realmente chegassem ao meu cérebro. Eles me deixaram. Minha mãe e meu irmão entraram naquele avião e voaram para a Tailândia sem mim. E enquanto eu estava lá paralisada, não tinha ideia de que em menos de 2 horas eu descobriria exatamente o porquê. Fiquei naquele balcão de informações completamente congelada. A mulher atrás do balcão falava, perguntava se eu estava bem, se havia alguém para quem ela pudesse ligar. Mas a voz dela parecia vir através da água. Tudo parecia distante e real. Minha família me deixou. Minha própria mãe entrou em um avião e voou para longe sem sua filha de 14 anos. Um segurança se aproximou de mim e pediu meu passaporte. Eu não tenho, sussurrei. Meu irmão está com ele. Seu cartão de embarque. Ele está com isso também. O oficial trocou um olhar com a mulher atrás do balcão. Eu podia vê-los calculando. Menor desacompanhada. Sem documentos, sem família, sem explicação. Descobri mais tarde, muito mais tarde, exatamente o que Sérgio tinha feito. Quando fui ao banheiro, ele foi direto para o portão. Disse à equipe da companhia aérea Kera que eu estava viajando com outros membros da família em um voo posterior porque tínhamos comprado passagens individuais, não um pacote família. Não houve sinais de alerta. O agente do portão apenas verificou o nome dele. Verificou o nome da minha mãe e os deixou embarcar. Mas antes disso, ele teve uma conversa com minha mãe. Disse a ela que eu tinha feito um escândalo enorme no banheiro. Disse que eu estava conversando online com um garoto que conheci na internet e estava tentando encontrá-lo em Dubai. Alegou que eu gritei com ele, disse que odiava a família e queria ficar sozinha para sempre. Minha mãe, exausta e estressada, condicionada por anos a acreditar em qualquer coisa que Sérgio dissesse, acreditou na palavra dele. Ela não veio me procurar. Não pediu para falar comigo pessoalmente. Ela apenas assentiu com os lábios apertados e furiosa e seguiu Sérgio para dentro daquele avião. Ela achava que estava me ensinando uma lição sobre gratidão. Não tinha ideia de que estava deixando sua filha presa em um país estrangeiro porque seu filho era um mentiroso. Mas eu não sabia nada disso ainda. Tudo o que eu sabia era que estava completamente sozinha, sem passaporte, sem dinheiro, sem telefone. Minha mãe o havia confiscado antes da viagem para limitar o tempo de tela. Eu nem sabia o número de telefone da minha mãe de cor. Como a maioria dos adolescentes, eu confiava na minha lista de contatos. Um funcionário da companhia aérea se ofereceu para tentar ligar para ela por mim. Discaram. Direto para a caixa postal. Ela tinha colocado o meu telefone no modo avião como uma passageira responsável. A ironia não me escapou. A segurança continuou fazendo perguntas. De onde eu era? Onde estavam meus pais? Eu tinha algum parente nos Emirados Árabes Unidos. Eu não tinha respostas. Apenas lágrimas e pânico, e a crescente compreensão de que eu estava completa e totalmente sozinha em um dos maiores aeroportos do mundo, a meio mundo de distância de casa. Eles me levaram para uma pequena sala de segurança, enquanto decidiam o que fazer comigo. Uma mulher gentil me deu água e lenços, mas eu podia ver a preocupação no rosto dela. Eu era um problema. Um incidente internacional prestes a acontecer. Sentei naquele escritório pelo que pareceram horas. Minha mente continuava correndo, voltando às mesmas perguntas. Por que Sérgio faria isso? Por que a mamãe não veio me verificar pessoalmente? E então, sem ser convidada, a voz dele ecoou na minha cabeça. O fundo fiduciário? Ela não pode descobrir. Assim que eu fizer 18 anos... Sérgio faria 18 anos em 3 meses. Eu não sabia nada sobre um fundo fiduciário. Mas Sérgio sabia de algo. Ele estava escondendo algo. E agora ele tinha me deixado presa em Dubai 3 semanas antes que a herança do nosso pai ficasse acessível a ele. Isso não era uma brincadeira. Isso era algo maior. E eu estava começando a perceber exatamente em quanto perigo eu estava. Eventualmente, a segurança me liberou de volta ao terminal com instruções vagas para esperar perto do saguão principal, enquanto contatavam a embaixada. Vaguei atordoada até encontrar um canto perto de um café e escorreguei para sentar no chão frio de mármore. As lágrimas vieram então, quentes e rápidas. Observei famílias passarem, crianças segurando as mãos dos pais rindo seguras.
Uma garotinha deixou cair seu urso de pelúcia e o pai imediatamente o pegou e devolveu a ela beijando o topo de sua cabeça. Um gesto tão pequeno, um gesto tão normal. Eu não conseguia me lembrar da última vez que minha mãe me tocou com esse tipo de ternura. Talvez Sérgio estivesse certo. Talvez eu não merecesse ser amada. Meu estômago roncou alto. Eu não comia há pelo menos 8 horas. Olhei em volta para as lojas brilhantes Gucci, Prada, Chanel. O aeroporto gotejava luxo e eu estava sentada no chão com exatamente R$0. Pressionei minhas costas contra a parede fria e tentei desaparecer. Passei minha vida inteira tentando ser invisível na minha própria família. Agora eu desejava poder ser visível apenas uma vez para alguém que realmente se importasse. E então, justo quando pensei ter atingido o fundo do poço, uma sombra caiu sobre mim. Olhei para cima. Um homem alto estava lá. Talvez uns 50 e poucos anos, vestido em uma túnica branca tradicional elegante. Ele tinha uma barba grisalha bem aparada e olhos escuros e gentis. Parecia alguém importante, alguém que provavelmente possuía várias daquelas lojas chiques que eu não podia nem olhar. Mas ele não estava me olhando com julgamento ou pena. Ele estava me olhando com preocupação genuína. Jovem, disse ele seu inglês com sotaque, mas claro, você parece alguém que precisa de ajuda, e acredito que sei exatamente como dar isso. Cada instinto no meu corpo gritou perigo. Estranho. País estrangeiro. Sozinha. Mas o problema é que minha mãe tinha acabado de me deixar em um aeroporto, então o conselho dela não parecia particularmente confiável no momento. O homem não se aproximou muito. Sentou-se em um banco próximo, deixando uma distância respeitosa. Meu nome é Khaled Al-Rashid, disse ele calmamente. Trabalho aqui no aeroporto. Sou o diretor de relações com hóspedes. Ele fez uma pausa. Notei você do outro lado do terminal. Você me lembrou de alguém. Enxuguei meus olhos. Quem? Minha filha. A voz dele era suave. Ela faleceu há 5 anos. Tinha 15 anos. Ela tinha a mesma expressão que você tem agora, como se estivesse tentando muito ser invisível e esperando que ninguém notasse sua dor. Eu não sabia o que dizer. A honestidade me pegou desprevenida. Não era isso que predadores diziam. Sinto muito, sussurrei. Ele inclinou a cabeça. Obrigado. O nome dela era Fátima. Agora você vai me contar por que está sentada no chão do meu aeroporto chorando? Algo na maneira como ele disse, meu aeroporto, não possessivo, mas protetor, me fez confiar nele. Contra todos os avisos que já recebi, comecei a falar, contei tudo sobre Sérgio, a mentira, o fundo fiduciário que ouvi. Khaled ouviu sem interromper. A expressão dele ficou mais séria a cada detalhe. Quando terminei, ele ficou quieto por um momento. O que aconteceu com você? Disse ele lentamente. Não é apenas cruel. É potencialmente criminoso. Abandonar um menor em um aeroporto internacional, especialmente com roubo deliberado de documentos de identidade, é um assunto sério sob a lei internacional. Meu coração disparou. Criminoso? Ele assentiu. Mas o mais importante, você é uma criança que precisa de ajuda. E eu vou te ajudar. Ele se levantou e estendeu a mão. Venha comigo. Confie em mim, eles vão se arrepender. Eu hesitei. Mas algo mais profundo, algo instintivo, me disse que esse homem era seguro. Peguei a mão dele. Primeiro, disse ele enquanto caminhávamos. Precisamos te deixar segura e alimentada. Quando foi a última vez que você comeu? Khaled me guiou por corredores que eu nem sabia que existiam. Áreas apenas para funcionários de escritórios administrativos. Ele explicava quem era para os seguranças e eles assentiam respeitosamente. Percebi que Khaled não tinha pessoalmente autoridade para lançar uma grande investigação internacional, mas sabia exatamente quem contatar. Acabamos em um escritório administrativo. Uma mulher chamada Aisha me deu comida frango-arroz pão quente. Enquanto eu comia, podia ouvir Khaled ao telefone. Aqui é o diretor Al-Rashid. Preciso das filmagens de segurança dos portões 20 a 25. Horário 14h30 às 16 horas. Sim, imediatamente. Temos uma menor que foi deliberadamente abandonada. Seus documentos foram roubados por um membro da família. Parei de mastigar.
deliberadamente abandonada. 1 hora depois vi a prova. Os colegas de Khaled puxaram as filmagens de segurança. Encontraram o momento exato. Sérgio abrindo o zíper da minha mochila enquanto eu caminhava em direção ao banheiro. Colocando a mão dentro, removendo meu passaporte e cartão de embarque com um sorriso pequeno e deliberado. Ele os guardou na própria bolsa, fechou o zíper e foi embora. Depois me mostraram as imagens do portão. Sérgio sussurrando para minha mãe. O rosto dela se contorcendo de raiva. Ela assentiu e virou-se para a ponte de embarque. Ela não olhou para trás, nem uma vez. Sérgio a seguiu e pouco antes de desaparecer olhou para trás em direção ao terminal. Ele estava sorrindo. A filmagem pareceu um soco no peito. Isso é evidência muito clara, disse Khaled. Seu irmão roubou seus documentos de viagem e deliberadamente separou você de sua família. Sua mãe não verificou a história dele. Isso é abandono? Você mencionou um fundo fiduciário, continuou Khaled. Seu irmão estava preocupado com dinheiro. Você sabe alguma coisa sobre a herança do seu pai? Balancei a cabeça. Minha mãe nunca falou sobre isso. Às vezes, disse ele com cuidado, irmãos fazem coisas terríveis para proteger o que acreditam pertencer apenas a eles. Às vezes os pais deixam para trás mais do que casas e móveis, e às vezes esses segredos se tornam armas. O telefone de Khaled tocou. Ele atendeu, falou rapidamente e se virou para mim. O voo para Bangkok ainda está no ar. Eles pousam em aproximadamente 90 minutos. Entrei em contato com as autoridades na Tailândia e a Embaixada do Brasil aqui em Dubai. Quando aquele avião pousar, sua mãe e seu irmão serão recebidos pela polícia. Meu estômago despencou. Polícia? Abandono de incapaz é um crime grave. Abandono internacional de menor com roubo de documentos é ainda mais sério. Você tem uma escolha agora, Marina. Você pode deixar para lá, ou você pode assistir a justiça acontecer. Pensei no rosto da minha mãe naquela filmagem de segurança. A maneira como ela nem hesitou. Pensei no sorriso de Sérgio. Eu quero assistir, eu disse. Khaled pegou o telefone. Aqui é o diretor Al-Rashid. Preciso que contatem o escritório de coordenação policial internacional. Temos um caso confirmado de abandono de menor por uma família brasileira. Mãe e irmão estão no voo Emirates 384 para Bangkok. Quero autoridades esperando quando aquele avião pousar. Eles não devem sair do aeroporto. Ele olhou para mim com um pequeno sorriso tranquilizador. Agora, jovem, vamos falar sobre justiça. Os 90 minutos seguintes foram os mais longos da minha vida. A rede de contatos de Khaled agiu rápido. A Embaixada do Brasil em Dubai abriu um arquivo de caso de emergência. As autoridades tailandesas foram notificadas. Tudo estava sendo registrado. Uma oficial da embaixada. Uma mulher chamada Sra. Pereira ligou para falar comigo. Ela explicou o que minha mãe enfrentaria. Sua mãe pode enfrentar a investigação tanto nos Emirados Árabes quanto na Tailândia. Seu irmão, embora ainda menor aos 17 anos, está perto o suficiente dos 18 para que suas ações sejam examinadas muito seriamente. Enquanto eu esperava, outra coisa aconteceu. Algo que mudou tudo. Quando o avião pousou e as autoridades tailandesas detiveram Sérgio e minha mãe confiscaram o telefone de Sérgio como prova. E quando examinaram as mensagens dele, encontraram exatamente o que Khaled suspeitava. Mensagens para a namorada dele, Bruna, abrangendo 3 semanas antes da nossa viagem. Sérgio não agiu por impulso. Ele estava planejando isso há quase um mês. Uma mensagem dizia: a viagem é perfeita. Vou me livrar dela em Dubai e a mãe terá que escolher um lado. Ela sempre me escolhe outra. Assim que a Marina estiver fora de cena, posso convencer a mãe sobre o dinheiro. Ela confia em mim completamente. E a mais condenatória é enviada apenas 2 dias antes de deixarmos São Paulo. Assim que eu fizer 18 anos, aquele fundo fiduciário é meu. Marina nem sabe que existe. E se ela fugir em Dubai, não terá legitimidade para reivindicar a parte dela. Problema resolvido. Quando Khaled leu essas mensagens para mim, senti como se tivesse levado um soco no estômago. Sérgio não era apenas cruel, ele era calculista. Ele me via como um obstáculo para um dinheiro que eu nem sabia que existia, e decidiu me remover da equação permanentemente. A Sra. Pereira me ajudou a entender.
Meu pai, antes de morrer, havia criado um fundo fiduciário. Valor total, 3 milhões de reais divididos igualmente entre Sérgio e eu. A metade de Sérgio ficaria acessível quando ele fizesse 18 anos em 3 meses. Minha metade estava estruturada de forma diferente. Papai a vinculou a despesas educacionais até eu completar 25 anos. Eu não podia tocar no principal, mas pagaria pela faculdade. Estava protegida, trancada. Sérgio vinha tentando há meses convencer minha mãe a consolidar os fundos, argumentando que eu era irresponsável. Se eu fugisse em Dubai e se causasse um incidente internacional que me fizesse parecer instável, seria muito mais fácil convencer um juiz a transferir minha parte para o controle dele. Meu irmão tentou roubar meu futuro. E quase conseguiu. Khaled sentou-se à minha frente. Já vi ganância familiar antes, disse ele. O dinheiro revela o verdadeiro caráter de uma pessoa. Mas também vi outra coisa. Seu pai amava muito você. Como você sabe disso? Porque ele estruturou sua herança com proteção. Ele garantiu que ninguém pudesse tirar de você. Nem sua mãe, nem seu irmão. Ele viu algo chegando e tentou proteger sua filha do além-túmulo. Minha garganta apertou. Pensei no meu pai me chamando de sua joia escondida. Sempre pensei que fosse apenas um apelido. Agora eu entendia. Escondida de Sérgio. Escondida da dinâmica familiar que meu pai via se formando. Seu pai acreditava em você, disse Khaled. Agora você deve acreditar em si mesma. A tela na parede ganhou vida. Uma transmissão ao vivo do aeroporto de Bangkok. Oficiais uniformizados esperando. O avião pousou, disse Khaled. Os passageiros começarão a desembarcar em 4 minutos. 4 minutos. Em 4 minutos, minha mãe descobriria que seu filho de ouro era feito de algo muito menos precioso que ouro. Observei a tela. Minha mãe apareceu primeiro olhando em volta com uma expressão atordoada. Cabelo arrumado, roupas sem amassados. Uma mulher de férias. Sérgio a seguiu logo atrás rindo de algo no telefone. Rindo de verdade. Sem nenhuma preocupação no mundo. 2 policiais tailandeses e o representante da Embaixada do Brasil se aproximaram deles. Vi o rosto da minha mãe mudar. Confusão, preocupação, medo. A mulher da embaixada falou. Ela estava explicando a situação que a filha dela havia sido encontrada abandonada no aeroporto internacional de Dubai. O primeiro instinto da minha mãe foi a defesa. Eu podia ver a boca dela se movendo. Deve haver um engano. Ela queria ficar. Ela estava fazendo birra. Sérgio ficou ao lado dela, assentindo, bancando o irmão mais velho preocupado. O oficial tailandês pegou um tablet e apertou o play. Vi minha mãe assistir às imagens de segurança. Vi ela ver o filho abrindo o zíper da minha mochila, removendo meu passaporte, sorrindo. A cor sumiu do rosto dela. Sérgio tentou falar gesticulando rápido, provavelmente dizendo que era só uma brincadeira. O oficial passou para a próxima tela. As mensagens de texto de Sérgio. Minha mãe leu as palavras que o filho escreveu. Aquele fundo fiduciário é meu. Ela nem sabe que existe. A mão de Patrícia Silva foi à boca. O corpo todo dela pareceu murchar. A máscara de Sérgio finalmente caiu. Você não pode sair de evidências com charme. Você não pode sorrir para uma câmera de segurança e fazê-la desver o que gravou. O rosto de Sérgio foi de confiante para assustado em 30 segundos. O representante da embaixada segurou um tablet e de repente eu estava olhando para o rosto da minha mãe em uma chamada de vídeo. Ela parecia destruída. Marina, a voz dela falhou. Filha, me desculpe, eu não sabia. O Sérgio me disse. Eu pensei. Você não checou. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Você não me perguntou. Você apenas acreditou nele. Eu sei, e sinto muito. Você sempre acredita nele. A minha vida inteira você o escolheu em vez de mim. Todas as vezes. Ela soluçou mais forte. O papai nunca teria me deixado. Eu disse calmamente. Ele sabia. Ele sempre soube quem o Sérgio era. É por isso que ele protegeu minha herança. Porque ele sabia que você não faria isso. Minha mãe estremeceu. Cansei, eu disse. Cansei de ser invisível. Cansei de ser a que não importa. A chamada terminou.
As consequências legais foram anunciadas na hora seguinte. Sérgio seria detido e devolvido ao Brasil sob escolta. O caso dele seria analisado pelas autoridades juvenis por abandono de incapaz e roubo. Minha mãe enfrentava possíveis acusações, mas provavelmente receberia um aviso formal e aconselhamento obrigatório. E Sérgio havia apostado tudo em seu futuro atlético. Bolsa de futebol universitário. Aquela bolsa exigia uma ficha limpa. Esse incidente o seguiria. Treinadores fariam perguntas, verificações de antecedentes encontrariam respostas. Tudo o que ele tentou proteger, eliminando-me, estava agora em risco. Antes de eu sair do escritório, Khaled organizou meu retorno para casa. Ele me entregou seu cartão de visita. Se precisar de alguma coisa, ligue para este número. Ele sempre chegará a mim. Por quê? Perguntei. Por que você me ajudou? Por que você me lembrou da Fátima, minha filha? Ela era gentil como você, quieta como você. Ela teria querido que eu ajudasse alguém que precisava. Eu o abracei. Naquele momento ele parecia mais família do que qualquer pessoa com quem eu compartilhava sangue. Você é mais forte do que imagina, disse Khaled. Seu pai estava certo. Você é uma joia escondida, mas não ficará escondida por muito mais tempo. O voo de primeira classe de Dubai para São Paulo foi um luxo surreal. Mas honestamente eu só dormi como uma pedra. Quando pousei em Guarulhos, minha avó Nair estava esperando. Eu te peguei, disse ela. Você está segura agora, querida. Ela me levou para a casa dela em Campinas, não de volta para uma casa da minha mãe. Minha mãe voltou da Tailândia imediatamente. Sérgio estava sendo processado pelo sistema juvenil. Ele voltaria para casa eventualmente, mas não seria para morar comigo. Pela primeira vez em 17 anos, eu não tinha que existir na sombra do meu irmão. Uma semana depois, minha mãe veio me ver. Ela parecia ter envelhecido 10 anos. Sentou-se à minha frente e disse, eu falhei com você. Não sei como consertar isso, mas quero tentar se você deixar. Não sei se posso te perdoar, eu disse honestamente. Ainda não. Talvez nunca. Mas estou disposta a tentar. Se você realmente fizer o trabalho, terapia, honestidade, mudança real. Eu farei, sussurrou ela. Eu prometo. O destino de Sérgio foi mais simples liberdade condicional. Até os 21 anos, aconselhamento obrigatório, serviço comunitário e uma anotação permanente em sua ficha que o desqualificou de sua bolsa de estudos. Ele acabou indo morar com a vovó Nair, também no quarto de hóspedes do outro lado da casa. A última vez que eu vi, ele estava trabalhando como assistente de mecânico. Trabalho honesto. Trabalho humilde. 2 semanas depois que voltei, vovó Nair me sentou com uma caixa de documentos do meu pai. Bem no fundo, uma carta com a caligrafia do meu pai. Marina, minha joia escondida. Você enfrentará tempestades nesta família, mas foi feita para resistir a elas. Seja paciente, seja forte, e saiba que seu pai a amava mais do que as palavras podem dizer. Eu acredito em você. Com amor sempre, papai. A herança total, quando finalmente a acessei aos 25 anos, era de 3 milhões de reais. Usei para começar meu negócio de importação e exportação especializado em produtos artesanais do Oriente Médio. Mantive contato com Khaled. Ele compareceu à minha formatura da faculdade. Todo ano no aniversário do incidente de Dubai, envio flores a ele. Meu relacionamento com minha mãe se curou lentamente. Não somos melhores amigas, mas somos reais uma com a outra agora. Muito obrigada por assistir. Mais das minhas histórias mais emocionantes já estão na sua tela clique em uma. Agora você não vai querer perder. Vejo você na próxima.